Tem gente que tem 20 e poucos anos e me manda mensagem falando: cara, você era a voz do Pablo, você fez minha infância. Eu, tipo, meu Deus, eu tenho só 30 anos, cara, não fala assim. One Piece, quando veio pra cá, não foi bem recebido pelo público, porque ele veio por uma distribuidora chamada 4Kids, que, como o próprio nome diz, só trazia produções infantis. E ninguém sabe muito bem como que a 4Kids pegou o One Piece, porque o One Piece, apesar de ser acessível para criança assistir, não é infantil. O cordão de girassol, ele representa deficiências invisíveis, né? Porque uma pessoa com deficiência geralmente tem algumas necessidades que a sociedade não oferece automaticamente. E aí tem questões como acessibilidade, fila preferencial. E se você vê uma pessoa com alguma deficiência que é visível, por exemplo, a pessoa é cadeirante, ou não é o caso de uma deficiência, mas é uma pessoa que tem acesso preferencial, uma mulher grávida ou um idoso, você pode notar que a pessoa está grávida, ou que está numa cadeira de rodas, ou que a pessoa é idosa. Mas uma deficiência invisível, não. Qual é? Eu sou o Lorde, sejam muito bem-vindos ao Hype Talks. Hoje eu tô aqui com ele, que é dublador, diretor de dublagem. O moleque é brabo, pô. Muito prazer, Pedro. Muito obrigado por ter vindo aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto, cara. Eu tô doido pra ouvir um pouco sobre a sua história, cara. Como é que você caiu nesse mundo da dublagem? Como que você escolheu? Me conta um pouco. Quero saber um pouco sobre você. Bom, acho que não tem como eu contar a minha história sem contar um pouco sobre os meus pais, né? O meu pai, no finalzinho dos anos 70 e começo dos anos 80, ele trabalhava como DJ num baile que tinha ali na Penha, onde ele morava. E aí ele percebeu que ele tinha ali o dom da comunicação. E aí depois disso ele começou a trabalhar em rádio, como locutor de rádio. E como um profissional da voz, ele já tinha pensado em se tornar dublador. Só que ele acabou não correndo atrás. Aí ele foi trabalhar no interior de São Paulo, conheceu a minha mãe, foi trabalhar em outras áreas, mas sempre ali com o contato que ele tinha com o trabalho de voz. E aí, para não perder esse contato, ele abriu um estúdio de locução comercial no interior de São Paulo. A gente morava em Jacareí e o estúdio dele era em São José dos Campos, que fica ali do lado. Perfeito. E aí teve um dia que ele precisava da voz de uma criança para um comercial de um café que tinha lá no interior. E aí os meus pais falaram, vamos usar o Pedro, né? E aí eu fui lá e gravei. Quantos anos você tinha nessa época? Eu devia ter uns 5 ou 6 anos. Legal. E os meus pais viram que eu gostava do ambiente de estúdio, que eu achava legal. Eu falava muito bem para minha idade e eu tinha aprendido a ler muito cedo. Eu aprendi a ler com 4 anos. Então, ali naquela época, eu comecei a fazer teatro no interior. E os meus pais decidiram pesquisar sobre dublagem. Para o pessoal que é mais jovem, o pessoal não vai saber, né? Hoje em dia a gente pesquisa as coisas no Google e mais recentemente o povo pergunta, sei lá, para o ChatGPT ou qualquer IA de pesquisa que tem, mas na época a gente usava o KD. Não sei nem se existe ainda esse site, mas era um sistema de busca. E eles procuraram estúdios de dublagem, viram que os estúdios de dublagem estavam concentrados aqui em São Paulo, né, na capital, ou no Rio de Janeiro. E a gente foi visitando os estúdios, foi conhecendo como é que era cada estúdio, a gente entendeu como é que funcionava a dublagem, a gente descobriu que a pessoa, para trabalhar com dublagem, precisava ter formação de ator. Legal. E aí a gente correu atrás disso, né? Eu já fazia teatro e tinha um estúdio de dublagem que não existe mais, chamado Lip Sync, que era ali de 3 sócios, e um deles era o Hermes Baroli, que é o Seiya, né, do Cavaleiros do Zodíaco, e eles tinham cursos de dublagem. Na época, não era tão comum ter curso de dublagem, e principalmente curso de dublagem para criança, aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, eu acho que era um outro esquema, porque eles tinham dublado a novela Carrossel lá, então tinha muita criança que tinha começado a dublar. Em São Paulo, não era tão comum ainda. Uhum.
E isso acontecia porque não tinha tanto curso, porque antigamente a dublagem, pô, vocês trabalham em estúdio, vocês sabem o espaço que precisa para ter um estúdio de filmagem. E, pô, um estúdio de áudio, hoje em dia, é muito menor. Mas, a não ser que você vá gravar banda, orquestra ou qualquer coisa assim. Mas, antigamente, os estúdios de dublagem eram enormes, por conta de questões técnicas, né? Pô, os filmes, eles eram dublados com uma projeção num telão. Então, pô, não existe telão num espaço pequeno, né? Não faz sentido. Verdade. E aí o pessoal, como é que as pessoas começavam a dublar? A pessoa que tinha ali o registro profissional de ator ou de atriz, né? Visitava o estúdio, ficava acompanhando, fazendo estágio, vendo como é que o pessoal trabalhava. E aí, pô, surgiu uma oportunidade ali, pô, vai ali fazer essa pontinha e tal, e começava. E era assim. Na época não existia questão de confidencialidade, porque a maioria das coisas só era dublado depois que já tinha sido exibido lá fora. Entendi. Não tinha celular para ter vazamento de nada, né? Então, pô, as pessoas podiam circular no estúdio. E com o passar do tempo, os estúdios foram ficando menores, os prazos começaram a ficar mais apertados, e não tinha tanta questão de confidencialidade ainda, mas, pô, é um trabalho, tem que ser levado a sério e tal. Os estúdios não tinham mais esse tempo de botar o pessoal para acompanhar, para assistir, para aprender, vendo alguém fazer e, pô, vai lá e faz. Se der certo, beleza, parabéns, você tá trabalhando. Se não der certo, pô, deixa quieto, grava com outra pessoa. Não existia mais esse tempo, né? Então, uma diretora de dublagem que muita gente conhece, né, a Marli Bortoleto, que é a voz da Mônica. Mônica da Turma da Mônica? Da Turma da Mônica. Legal. Ela conversou com os meus pais, outros colegas também falaram sobre isso, falaram sobre curso de dublagem, porque era uma realidade que estava ficando cada vez mais presente ali, né? Inclusive uma pessoa que aconselhou bastante a gente a correr atrás de curso de dublagem foi a Nega, que era a faxineira da Dublavídeo. E tipo, pô, uma profissional importantíssima ali na dublagem, mas que não era dubladora, né? E ela falou, conversa com o Hermes, né? Porque ele tem curso. Na época ele não tinha curso infantil, mas eu acho que ali naquele mesmo período, outras famílias que tinham interesse em colocar os filhos para dublar tinham conversado com ele. E aí ele falou, bom, eu vou abrir uma turma aqui infantil. E eu cheguei a fazer uma aula de dublagem com uma turma de adultos. Só que, pô, a dinâmica é outra, o material que eles tinham quase não tinha personagem criança para eu dublar ali em aula. Então eu fiz uma aula e, se eu não me engano, o curso já estava pago. E aí eles falaram, pô, não vai rolar, eu vou abrir a turma infantil. E aí o meu pai foi lá e fez o curso, né? Meu pai ainda não era ator, só era locutor. Ele fez o curso e não poderia exercer a profissão porque ele não tinha registro ainda. Mas pouco tempo depois eles abriram a turma infantil. Da mesma turma saíram 3 colegas que trabalham com isso até hoje. A Flora Paulita, a Agatha Paulita, irmã dela, e a Tessa Morim, que hoje está nos Estados Unidos. E, pô, eu comecei a dublar aí. E nesse meio tempo, meu pai estava fazendo teatro para se profissionalizar e começou a dublar um pouco depois de mim. Então, tipo, foi um caso de... Eu segui os passos do meu pai para me tornar um profissional da voz, mas o meu pai seguiu os meus passos para virar um dublador depois. Maneiro, cara. E aí, isso foi em 2003, entre 2003 e 2004. E eu tô aí até hoje, trabalhando com dublagem. Muito, muito brabo. Eu não lembro agora se foi o Francisco Júnior ou a Carol Valença que comentou, acho que foi o Francisco, que nos anos 80, 90, era muito comum as mulheres fazerem as vozes das crianças, né? De Sim. filmes. Então, acho que vai muito de encontro com o que você falou de ainda não... esse mundo não estava preparado ainda para receber as crianças, tendo curso, Sim. tendo alguém ali para poder... treinar as crianças, Sim. né? E dar para a própria criança dar voz. E hoje já é diferente, né? E você meio que veio nessa primeira leva. Eu vim... Interessante. Eu vim numa época, e isso foi uma coisa muito legal, né? Que os clientes, né, as distribuidoras, os canais de TV, né, o pessoal que manda os produtos serem dublados, eles estavam começando a exigir que as crianças fossem dubladas por crianças. Eu falei igual o Cebolinha, quase, criança. E aí, tinha um menino que já dublava na época,
Quer dizer, alguns meninos já tinham começado a dublar ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, mas o menino que tinha a idade mais próxima da minha era o Thiago Keppelmeier, que é um pouco mais velho do que eu, que é o dublador do... Deixa eu lembrar aqui, do Rock Lee. Maneiríssimo. E na época que eu comecei a dublar, ele já estava entrando na adolescência, a voz dele estava começando a mudar, e ele estava começando a fazer outros papéis. E como eu falei, na turma do curso infantil que eu fiz, foi um menino e 3 meninas que continuaram dublando, né? Os outros alunos, teve um ou outro que até começou a dublar um pouquinho, mas os pais desencanaram e eles não continuaram. Então, 3 meninas e um menino, eu tinha menos concorrência. Então, nos meus 2 primeiros anos de dublagem, eu dublei muita coisa, porque quase todo menino que aparecia, eu ia lá e dublava. E, o teatro me ensina sobre interpretação, o curso me ensina ali a técnica de estúdio, né? E o meu professor foi o Leonardo Camilo, né? O estúdio ali era do Hermes Baroli, que era o Ceia. O meu professor foi o Leonardo Camilo, que era o Ike de Fênix. Então, 2 cavaleiros do Zodíaco. Eu aprendi muita coisa, só que você vai aprender mesmo fazendo. Então eu tive uma evolução muito rápida, né? Eu tive a oportunidade de evoluir mais rápido do que muitos colegas, porque eu tinha muito mais trabalho. Né? Então foi uma coisa muito boa. E aí entraram outros meninos ali da mesma faixa que eu, mas depois de um tempinho. Então, eu tive essa oportunidade maravilhosa de fazer muita coisa, de ter essa experiência, justamente na época que precisava de criança e eu era o único menino. Eu vi que você foi a primeira voz, acho que era do Pablo, né, do Backyard. Sim. Cara, isso era um fenômeno, né? Pra mim, assim, eu não vivenciei o boom de Backyard, mas o meu sobrinho, quando nasceu, cara, ele nasceu em 2010, foi bem depois, mas ele consumia bastante. Como que foi isso? Você era uma criança, né, quando você dublou, Sim. né? Cara, eu fiz até vídeo no meu canal sobre isso, porque eu acho que é um dos trabalhos que mais me marcou. É muito louco isso, né? Porque na época, foi acho que em 2004, acho que 2005 ou 2004 que eu comecei a dublar Backyardigans, era o auge do Orkut, né? Como rede social. E eu tinha um perfil no Orkut administrado pelos meus pais. Então, crianças não tenham redes sociais. Se vocês tiverem redes sociais, que seja acompanhado dos seus pais. O papo foi dado. Porque, a internet é terra de ninguém, só que isso não é bom para as pessoas, né? E foi quando eu comecei a ter contato com o público. E claro, o meu público era infantil, eram crianças mais novas do que eu. Essas crianças não usavam a internet, pelo menos não para se comunicar. Era 2000 e quanto mesmo? 2005, por aí. Então ali você já tinha 10 anos. 10 anos, legal. Então tinha os pais das crianças que me encontravam na internet e mandavam mensagem falando que, o meu trabalho era muito importante pro filho deles. Na época, eu dublei muitos outros desenhos infantis, né? Mas eu acho que Backyardigans foi o que mais fez sucesso. Então tinha, um monte de desenho que tinha mensagem educativa. E se você hoje em dia pede áudio para dublador, o dublador vai recusar, né? Ele vai falar, não posso te mandar áudio, por motivos de... Tem contrato que eu não posso ficar falando com voz de personagem, né? Porque eu não sou dono do personagem. E também porque se a pessoa grava áudio para uma pessoa, vai ter que gravar para todo mundo. Tem gente que vai usar isso para monetizar em rede social e, a pessoa tá ganhando em cima da sua voz e várias questões. Mas na época não tinha isso. Certo. Então, direto, alguém pedia áudio para mim e meu pai gravava. E aí eu já mandei áudio, assim, pedindo pra criança ouvir o papai e a mamãe pra escovar os dentes. E, cara, isso era uma coisa muito louca, esse contato com o público. E foi quando eu tive noção de que meu trabalho era muito importante, né? Mesmo sendo criança, eu falei, cara, isso aqui é muito importante, né? Muita gente vê isso. E o Backyardigans, mesmo tendo sido lançado ali na primeira metade da década retrasada, estamos velhos, Sim. Foi reprisado por muito tempo. Por quase 20 anos. Então, assim, quem era criança da minha idade, conhecia. Quem era mais novo do que eu, conhecia. E continuou, assim, várias gerações de crianças foram assistindo Backyardigans. Então, sei lá,
Tem gente que tem 20 e poucos anos e me manda mensagem falando: cara, você era a voz do Pablo, você fez minha infância. Eu, tipo, meu Deus, eu tenho só 30 anos, cara, não fala assim. E foi muito louco, né? Porque eu quase não fui a voz do Pablo. Sério? O Porque que rolou? Backyardigans seria exibido pela Nickelodeon no Brasil. Porque é produzido pela Nickelodeon lá fora e tal. E aí eu fiz teste num estúdio de dublagem. E aí eles, eu não sei o que rolou, cancelaram a exibição do desenho aqui na América Latina pela Nickelodeon. Fizeram alguma negociação lá que passou pra Discovery. E foi pra Discovery Kids. Só que na época eu dublava muito desenho da Discovery Kids. E eles falaram assim: vamos evitar a voz do Pedro, porque ele tá em vários desenhos. Eu até fiz teste, mas o pessoal do estúdio falou: a gente não vai enviar o teste do Pedro, tá? A gente repensou aqui porque ele já faz muita coisa. Só que o menino que passou no teste era um menino muito novinho, ele não sabia ler. E, cara, o estúdio tem tempo, você tem que entregar o trabalho. Tudo bem, é uma criança e tudo mais. Crianças demoram mais para fazer o trabalho, mas ainda assim você tem que respeitar o prazo. Aí eles conversaram com o cliente e o cliente falou: tá bom, chama o Pedro. E aí eu fui lá e fiz o Pablo. Então, tipo, quase não foi. É engraçado que eu falo, pô, não era pra ser, mas talvez seja exatamente o oposto. Era pra ser, né? Porque eu fiz o teste 2 vezes, né? E 2 vezes eu fui impedido de dublar Backyardigans e no final fui eu mesmo. Era pra ser, com certeza. Era pra ser. Cara, muito divertido, ó. Muito interessante saber isso. Uma dúvida que eu tenho, né? Porque, bom, você começou muito cedo na dublagem. Como que é quando você passa pela puberdade, onde a sua voz começa a mudar? Eu penso muito no Justin Bieber, né, cara? O Justin Bieber, ele tinha um tipo de tom, né? A música dele era de um jeito. Quando mudou a voz completamente, ele teve que ir para outro lado. Então, você que começou criança, dublando vários personagens, pô, dublando o Pablo, que foi, bom, um fenômeno. Como que foi para você, primeiro, como foi para você, Pedro, entender que você não tinha mais aquele tom, ou não, ou você conseguia voltar em alguns tons, e como que foi os trabalhos amadurecendo na sua vida? Então, acho que um exemplo legal pra pegar é Backyardigans, né? Porque eu dublei as 3 primeiras temporadas, foram 4. Nas 2 primeiras temporadas eu cantava as músicas também. Eu dublava os diálogos e cantava. Na 3ª temporada eu só dublei os diálogos, não cantei. E na 4ª temporada eles falaram: pô, a voz do Pedro não tá segurando. E eu aceitei numa boa. Eu entendi sem problema. Uma questão que acontece é que o trabalho diminui. Porque se vocês pararem pra pensar, fica aí o exercício de reflexão. Você não vê muito adolescente em filme com a voz falhando. Quando aparece é uma piadinha, ele tá mudando de voz, mas você pode contar nos dedos de uma mão quantas vezes você viu isso num filme. Verdade. E quem tem a voz ali que tá nessa fase de mudança, só consegue dublar quem tem a voz que tá na fase de mudança. Então o trabalho diminui bastante. Eu também fazia, não sei se o pessoal vai lembrar, eu era a voz, não era dublagem porque era um trabalho de publicidade, era a voz original, né? Eu fazia antes da animação, do precinho do Carrefour. Caraca. Eu não sei se tem restrição falar de marca. Não, fica à vontade. Pra quem não lembra, ou pra quem mora em alguma região onde os comerciais não eram exibidos, o precinho Carrefour era um mascote do Carrefour, que era uma bolinha azul com um chapeuzinho vermelho parecido com o logo do Carrefour, e ele interagia com a Ana Maria Braga. Eu comecei a fazer em 2006. Eu parei de fazer ele em 2012. Caramba. Quando eu comecei a fazer o precinho, eu já aliviava a minha voz, né? Então eu tinha voz de criança e eu aliviava a voz porque era o personagem. Com o passar dos anos, a cada ano que passava, eles subiam meio tom, né? Um semitom no pitch shift, né? Para deixar minha voz mais leve. E aí foi muito curioso que era um trabalho legal de fazer, não queria que tivesse acabado. Mas teve uma mudança ali na identidade do Carrefour, e aí eles pararam de usar o precinho justamente na época que, se subisse mais o tom, ia ficar parecendo um robô, ia ficar parecendo Alvin e os Esquilos. Então foi assim um trabalho que me acompanhou, né,
durante a minha vida, assim, eu fui crescendo, né, até o início da idade adulta, e o aspecto técnico ali, o trabalho do pessoal da parte técnica teve que ir acompanhando também, subindo ali a minha voz. E teve também uma série que passava na Nickelodeon chamada Brilhante Vitória. Sei qual é. E eu dublava o Beck, que era o galanzinho. E foi um trabalho que me marcou de um jeito esquisito, porque foi a primeira vez que eu dublei um galanzinho. Eu estava acostumado a dublar criança, e mais especificamente eu dublava muito desenho. E a linguagem de interpretação é outra. É tudo mais desenhadinho, tudo cantadinho, não sei o quê. E eu tava ali dublando um ser humano, então eu tinha que falar como um ser humano, mesmo que fosse uma série de comédia, infanto-juvenil, era um ser humano. E ele tinha uma personalidade diferente dos outros personagens que eu fazia. E quando eu comecei a dublar, eu achava muito esquisito. Eu achava que não era pra mim, eu achava que não combinava. Depois eu fui entender que a minha voz era muito próxima da voz do ator no original, e provavelmente foi por isso que o cliente me aprovou no teste. Mas assim, os últimos episódios eu tava muito mais confortável dublando ele do que eu tava quando eu comecei a dublar ele. Até eu me acostumar com como um adolescente ali mais velho, no final de ensino médio, falava na TV, né? Como um adolescente fala, eu sabia, porque eu era um adolescente, né? Mas é diferente ali a linguagem de interpretação daquele adolescente numa série. Principalmente uma série americana, né? Que é meio forçado algumas fora algumas da nossa situações. realidade. A série não tem nem a pretensão de parecer uma coisa natural, né? Não é uma série de drama, Total. né? Então, ele era um personagem sério, né? Pra quem assistiu deve saber que, pô, ele era sempre, não, eu tô todo pleno aqui, meio blasé, não sei o quê. Só que ele estava inserido em contexto de comédia, além do exagero de comédia adolescente da época. Então, era uma coisa muito nova pra mim. Eu acho que como você, novamente, sendo repetitivo, mas como você começou como criança e nunca parou, você tá na dublagem até hoje, conforme você foi amadurecendo, tudo que a gente, né, ser humano, que não é dublador, que a gente aprende na vida, na escola, você aprendia na escola e na dublagem também. Sim. Porque foi uma escola de vida pra você. Uhum. Porque esse caso que você acabou de trazer pra gente, de que era algo muito novo, cara, você só dublava desenhos, você tinha um tom mais educativo, um tom mais leve, e aí do nada você já estava ali com seus 14, 15 anos, por aí. E aí você teve a sua primeira experiência de dublar um ser humano. Uhum. E assim, cara, muito interessante saber o quanto que a dublagem, ela influencia, né? E influenciou a sua vida na sua maturação. Avançando um pouco, a partir dali a gente já entrou nessa fase que você estava tendo a sua mudança de voz, e realmente faz todo sentido durante essa transição os trabalhos diminuírem, porque quando a gente está transicionando a nossa voz, a voz falha, a voz fica rouca, é uma loucura. Você não consegue gritar. Você não consegue gritar, é uma loucura. Acho que eu acho essa palavra puberdade muito engraçada, né? Mas quando a gente está passando pela puberdade ali, é muita loucura. E para um dublador é interessante saber que isso impacta diretamente. Beleza, passou ali pela sua juventude, chegou na vida adulta. Como é que os trabalhos eles seguiram? Ainda tinham aquela visão de que você era um dublador infantil ainda, ou não? Ou já tinha mudado isso porque você já estava mais maduro? Não mudou muito, não. Demorou um pouquinho mais, porque desde pequeno o pessoal se acostumou a me chamar de Pedrinho. Entendi. Né? Então, o pessoal da dublagem, quase todo mundo me chama de Pedrinho. E aí, tipo, chama o Pedrinho. E Pedrinho parece nome de criança. Você não imagina um Pedrinho de 50 anos de idade. Pedrinho tem 12 anos eternamente. Vasco, né? Só o Pedrinho do Vasco que tem 60 anos lá já. Então, tipo, Pedrinho tem 12 anos pra sempre. Então, já teve situações de alguém me chamar pra dublar um filme, e aí eu chego lá e é uma criança, e a pessoa fala, não, acho que não vai rolar, né? E aí o pessoal foi se acostumando. Eu acho que todo mundo se acostumou. E eu acho que isso acontece com toda criança que trabalha com dublagem. As pessoas
percebem, entendem que aquela criança não é mais criança, agora é um adolescente, ou não é mais adolescente, agora é um adulto. Mas antes quebra a cara, tipo, chamou pra dublar uma coisa e fala, não, ficou meio forçado. Parece que eles não atualizaram o software cadastro, dele, né? o cadastro, tá ligado? O cadastro dele tá lá ainda assim, ó, voz de criança, Pedrinho. Por aí. E aí vem o trabalho, só que eles não perceberam que o Pedrinho já tem 30 Não, anos, né? Eu tenho uma planilha, né, de dubladores, com uma lista de dubladores que tá muito desatualizada, então tem lá, voz infantil, aí eu olho assim, pô, essa voz infantil aí já tem 20 anos, acho que essa planilha tem que atualizar isso aí. Você ainda consegue ou conseguiria fazer uma voz infantil, caso seja necessário? Ou como é que você vê isso? Ou hoje nem é mais algo que você busca? Como você mesmo lidou e lida com isso? Vou ilustrar com uma situação que eu acho que é uma das coisas mais legais que já aconteceu comigo na dublagem. Quando a gente dubla um desenho animado, o desenho tem mais espaço para você brincar. Então, se eu vou fazer uma voz de criança num desenho animado, é muito mais fácil do que se eu for fazer a voz de uma criança numa produção live action. Porque a produção live action, mesmo que seja a coisa mais fantasiosa do mundo, tem alguma naturalidade ali, porque é uma pessoa de carne e osso que tá na tela. E num desenho animado, muitas vezes o original foi feito por um adulto também. E quando eu era criança, eu dublei One Piece, em 2006, que foi na primeira vez que One Piece foi exibido no Brasil, nas Américas, né? E pra quem não conhece a história, One Piece, quando veio pra cá, não foi bem recebido pelo público, porque ele veio por uma distribuidora chamada 4Kids, que, como o próprio nome diz, só trazia produções infantis. E ninguém sabe muito bem como que a 4Kids pegou o One Piece, porque o One Piece, apesar de ser acessível para a criança assistir, não é infantil. A criança que for assistir, é legal assistir com os pais, com alguém mais velho, porque tem situações ali que não são legais para uma criança assistir sem ter ninguém para explicar, olha, isso aqui é assim, 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 isso aqui é só uma piada, isso aqui é assim que funciona e tal. Tem muita coisa que é um pouco mais adulta ali. E como a 4Kids percebeu que esse desenho não era para o público-alvo que eles tinham, eles simplesmente editaram a animação toda. Então, por exemplo, o Sandy, ele fuma. E, não, isso daí não é adequado para criança. Beleza, o que a gente faz? Transforma o cigarro dele num pirulito. Já uma deturpação da obra. Só que foi uma deturpação meio mal feita, porque tinha cena que saía fumaça do pirulito, sabe? Então, eles começaram a editar a animação num ponto que, depois de, sei lá, uns 40 episódios, a história já não estava mais fazendo sentido, porque eles tinham tirado coisas que eram relevantes para a trama. E aí foi uma exibição que não rolou, né? Não fez muito sentido, não fez muito sucesso. E eu dublei o Kobe, aquele menino de cabelo rosa que quer entrar pra marinha, é o primeiro amigo que o Luffy faz na história. E aí, alguns anos atrás, em 2019, a Toei trouxe pro Brasil, aliás, pras Américas, One Piece, eles trouxeram de novo o One Piece, só que dessa vez a versão na íntegra, né? Sem essas edições. E eles mandaram dublar de novo. E foram feitos testes, né, com os dubladores que tinham feito na primeira dublagem e com dubladores novos. Alguns foram mantidos e outros foram trocados. E eu fui mantido. Amém. E aí é até interessante, porque o Kobe, ele era uma criança no começo ali de One Piece. E ele aparece pontualmente na história, né? De vez em quando ele volta e ele vai crescendo, né? Porque ele vai sendo promovido, ele vira um personagem super relevante, ele é um cara importante ali na marinha, tem toda uma questão de como ele vai contra ali as autoridades e tal. É um personagem que eu gosto muito, assim, muito, muito mesmo. Não só porque eu dublo, mas porque eu acho ele muito legal. E na época, ali em 2006, eu conseguia fazer a voz dele criança. Provavelmente eu não ia conseguir dublar ele adulto. Hoje em dia, eu consigo até fazer a voz dele criança e consigo dublar ele adulto. Então parece que, isso só aconteceu com One Piece pra eu poder dublar o Kobe em todas as idades dele. Que maneiro, cara. Eu não cheguei, cara, assim... Infelizmente, eu não assisti o One Piece dublado ainda. Porque quando eu peguei pra ver,
Eu tô no episódio 800 e pouco, e aí agora saiu o Dressrosa na Netflix, e eu acabei de passar por Dressrosa, e aí eu fico assistindo ele legendado. Então eu não sei como que é algumas vozes, mas assim, por exemplo, a voz da Carol Valença como o Luffy, é inevitável porque tá o tempo inteiro aparecendo na minha timeline, porque eu sou nerd, né? Então eu consumo muito conteúdo O seu algoritmo nerd. sabe. Ele sabe. Então algumas vozes eu até vejo no Mitsubukai, que é o canal do Glauco, da Carol, né? E aí, bom, depois a gente não precisa ser agora, se você puder fazer a voz do Kobe pra eu saber como ela é Tá bom, dele beleza. pequeno e jovem, seria maneiro. Mas deixa eu seguir aqui com a sua história, que, cara, realmente, mais uma vez, você passa por um momento em que era pra ser, né? Tipo, era pra ser. exatamente a situação do Pablo, aonde você fez ali, mas se tivesse seguido daquela forma, Não ia primeiro rolar. que o One Piece não ia ganhar a notoriedade que ganhou no Brasil, podemos até expandir para as Américas, né, já que essa versão era reproduzida provavelmente na América inteira. O One Piece não ia crescer tanto. E segundo, porque você não ia estar com a voz preparada para fazer ele. Porque não demora muito, né? Para poder ter o time skip ali no One Piece. Acho que acontece no episódio 200 e pouco ou 300 e pouco. Ele já aparece mais velho antes do time skip. Verdade. Quando Porque ele já treinou, tá lá com ficou Garp, todo. né? Ficou todo mais fortão, altão, tipo, como se fosse possível. Eu adoro a fisiologia dos personagens de One Piece, que não faz o menor sentido com a vida real. Cara, mas anime é muito isso, né, cara? Acho que a parte mais interessante e mais legal do anime é que, cara, eles podem fazer qualquer coisa. Animação e quadrinho, né? Isso a gente pode expandir para literatura também, né? O orçamento é a criatividade do autor, né? Perfeito. A criatividade de quem tá fazendo ali. Pode ser qualquer coisa, né? Perfeito, não, eu concordo com isso. Inclusive, foi falado já aqui na mesa também, cara, que o One Piece, uma coisa que eu acho muito genial é o fato dos personagens ter risadas que são muito marcantes, aleatórias. né? E são muito aleatórias. O Lucão, ele deu exemplo de um que ri. Tipo assim, que risada é essa? Que é isso, né? Mas é muito bom, tá ligado? Uma curiosidade aqui aleatória sobre One Piece. Para o pessoal que começou a ver One Piece depois, né? Começou a ver quando saiu a dublagem ou em outra época. Eu tô vendo recentemente, por conta do que tá rolando no mangá, o pessoal falando, caramba, o One Piece tá entrando na reta final. Eu ouço essa história desde 2006. Quando eu dublei One Piece pela primeira vez, eu vi o povo falando assim, pô, esse anime aí que você tá dublando é muito longo. Começou em acho que é de 99. Começou em 99 e só agora tá chegando no final. E eu tipo... Caramba, hein? Eu tô ouvindo essa história até hoje. Desde 2005 faz já tá 20 chegando anos no final, que tá né? chegando no final. Cara, assim, na fase que eu cheguei agora do One Piece, eu sou muito analítico, tá? Então, entendendo um pouco ali a dinâmica do One Piece, eu acho que possa estar chegando próximo do fim, sim. Agora vai. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu acabei de ver o arco ali de Dressrosa, então eles vão para Zou. Você falou que não acompanha muito One Piece, não acompanho, né? eu acompanho pelo Kobe. Eu sei o que rola com o Kobe. Tudo bem, mas deixa eu passar esse papo pra vocês e você, que é fã de One Piece, me diz se eu tô certo ou errado. E aí, quando eles vão pra Zou, eles chegam lá e eles descobrem que tem um poneglifo vermelho. O que é o poneglifo? Poneglifo são as pedras que tem como se fosse... É um pergaminho de pedra, sabe? Que só existe uma pessoa no mundo que consegue ler, que é a Nico Robin, que faz parte do bando do Chapéu de Palha. E aí ela descobriu ali, na cidade de Zou, que existe um poneglifo vermelho. O que é o poneglifo vermelho? Ele é um poneglifo, como se fosse uma escritura, que te dá coordenadas de um local. Beleza? Diferente dos outros que contava a história. E aí eles dizem que ali que existem apenas 4 poneglifos vermelhos. Um tá na cidade de Zou, então ela já tá escrevendo e tá vendo qual é a localização. O outro está com a Big Mom. E o outro tá com o Kaido,
quer dizer, são 3, né? Um com a Big Mom, um com o Kaido e o quarto eles não falaram ainda aonde estão. Eu ainda não cheguei até o Kaido, mas pelo que parece o Luffy já venceu o Kaido e já venceu a Big Mom também. Ou seja, eles já completaram 3 Poneglyph Vermelho. Só falta mais um, porque juntando a coordenada dos 4, eles vão conseguir chegar na ilha onde tem One Piece. Finalmente. Tá entendendo? Então assim, logicamente, olhando por essa ótica, já que eles ganharam o Kaido, só falta mais um. E já explicou por que o Zoro perdeu, sei lá, tá com o olho zoado depois do time skip, ou isso ainda é um mistério? Então, eu tô no episódio de 800 e pouco. O Glauco vai vir aqui semana que vem. Ah, da hora. E aí eu vou perguntar pra ele pra ver se ele já tem essa informação. Porque, né? cara, pra mim ainda não explicou, não. Tá. É muita coisa que, assim, só vai indo, né? Mas, enfim, One Piece é demais. Com todo o respeito, me dá um minutinho da sua atenção. Eu queria agradecer o Flow SA por ter disponibilizado esse estúdio aqui e dar um recadinho pra você que sonha em ter um projetinho profissional. Vocês sabem que o Flow é pica e o Flow SA é uma vertical aqui dentro. Entre em contato, vai estar aqui o @, na descrição. Os caras são brabo. Agora vamos voltar pro episódio que o papo tá uma delícia. Bom, vamos voltar aqui um pouco pra sua história. Cara, o que agora eu gostaria de saber de você é... Beleza, a gente já falou sobre toda a sua maturação ali como dublador e como pessoa, e você se tornou diretor. Como é que foi isso? Como é que você chegou nesse cargo inicialmente e como é pra você hoje olhar pra trás, ver a sua caminhada e saber que hoje você, além de dublar, você também dirige alguns trabalhos, algumas obras? Eu comecei a dirigir dublagem em 2014. Eu tinha 19 anos, então eu virei diretor de dublagem muito cedo. A Luciane Andreotti, que é uma pessoa que eu respeito muito, que eu admiro muito, eu tenho muita gratidão a ela. Pra quem não conhece, ela dublava... Sabe aquele patinho que aparecia em alguns episódios do Tom e Jerry? Cara, não me recordo. É um patinho muito fofinho, pequenininho. Aí, tem como tu pegar uma foto dele e jogar aqui na tela pra gente ver? Era a Luciane que dublava esse patinho. Ela tem um estúdio de dublagem e na época ela estava passando por questões de saúde. O outro sócio dela não estava podendo dirigir dublagem na época, né, o Fábio. E ela me convidou para trabalhar para ela. Primeiro eu comecei traduzindo, né, para dublagem, né? Que a gente recebe sempre um roteiro traduzido. Esse patinho. Ih, sei qual é. Esse patinho. Caraca, é muito fofinho. É muito. Mas realmente, eu sempre lembro dele chorando. Tu pegou uma dele sorrindo pra quebrar o estereótipo do exatamente. choro, né? Porque, porra, o patinho não é feio, feio é seu preconceito. Você acha que o patinho tá sempre chorando? Tá errado. O patinho também sorri. Muito bem. E ele... E aí, nessa época, eu traduzia dublagem. E a Luciane precisava de alguém também para dirigir. E ela falou para mim, Pedro, eu preciso de alguém para dirigir, eu acho que você tem os requisitos, você tem ali o conhecimento que eu acho que é necessário, eu vou te treinar para isso. Então vamos combinar o seguinte, você vai passar uma semana vindo aqui para me ver dirigindo a dublagem de um filme. Falei, tá bom. Eu achava que não era para mim, eu tava desconfortável. E aí eu cheguei lá... Perdão, quantos anos você tinha nessa época? 19. Legal. Eu cheguei lá e ela ia dirigir a Kate Kelly, que inclusive dublava a protagonista do Brilhante Vitória, né? A Victoria Justice. Era um filme lá, a Luciane explicou pra dubladora a história do filme, que é uma coisa que faz parte ali do trabalho de direção de dublagem, e daí eu fiquei sabendo da história do filme também. Eu fiquei sentadinho ali, do lado da Luciene. A gente começou a gravar ali. A dubladora começou a gravar a primeira cena. Aí a Luciene virou pra mim e falou, olha, eu acho que tá bem legal essa cena. Você acha que tá legal? Eu falei, não, acho que tá ok, beleza. Ela, você aprovaria? Eu falei, aprovaria. Ela falou, então, tá aprovado, eu também aprovaria. Aprovou. Segunda cena, a Kate errou um negocinho. A Luciene falou, você viu ali que ela errou aquilo ali? Eu falei, eu vi, né? Tem que ser mais assim a fala. Beleza. Aí na terceira cena, a Luciene falou, cuida dessa cena você. E aí eu prestei atenção, todo ali sério, focado, e foi. Aí a Luciene virou pra mim e falou assim, Pedro, eu vou ali na cozinha e já volto. Tô esperando ela voltar até hoje. Eu comecei a dirigir dublagem assim.
Eu fiquei. É tipo o pai que joga o filho no meio da piscina e fala nada. Que bom que eu não tinha o risco de me afogar, né? E aí eu me tornei diretor de dublagem, tive várias oportunidades legais e hoje em dia eu trabalho na Unidub, que é uma empresa que faz parte do grupo Ayuno, que pra quem não sabe é o estúdio do Wendel Bezerra, né? Muito E maneiro. aí, pô, dirigi muita coisa legal lá, dirigi a dublagem de... Pô, uma série que eu acho que o pessoal vai lembrar mais recentemente porque tá pra sair temporada nova, é aquela Alice in Borderland, que é... Sei qual é. Ela até quando saiu tinha uma expectativa de ser algo parecido com Round 6. Não, o contrário. Ela veio antes do Round 6. Não, entendi. Mas é que, tipo, ela saiu, fez um sucesso ali moderado, só que quando saiu o Round 6, o pessoal acabava a primeira temporada do Round 6, e aí a Netflix indicava o Alice in Borderland porque tem um esquema parecido, aí o povo ia lá e assistia. Só que é um esquema muito diferente. Que o Round 6 tem toda a questão de crítica social e tal, e o Alice in Borderland, por mais que tenha um pouco disso, é praticamente um Isekai. É um Battle Royale, né, que o povo chama, só que é um Isekai, né, porque eles estão em outro lugar, é um mundo que parece um mundo paralelo e tal, enfim, não vou explicar o que é pra quem não assistiu não pegar spoiler. Ou seja, é uma série tipo de Fortnite, tá? Só que mais sinistro, assim, o pessoal... Tipo, sou menor de idade, não assista. Quer dizer, você faz o que você quiser, eu não sou sua mãe, mas a recomendação, a classificação indicativa é que, pô, criança e adolescente não deve assistir, tá? Eu achei, né, eu tinha essa percepção de que veio depois de Round 6, porque realmente eu assisti o Round 6, acho que a porta de entrada pra mim de séries coreanas foi exatamente o Round 6. Eu não assistia nenhuma série naquele momento, e aí a Netflix, ela me recomendou o Alice in Borderland, só que, cara... Eu tenho certeza que eu vi algum vídeo de alguém falando, se você gosta de Round 6, assista essa série. E as pessoas que começaram a puxar pra ver o Alice in Borderland. É muito boa a série, assim. É bem legal. É bem pesado, tá? É bem pesado, mas a história é muito boa. Eu lembro quando eu peguei pra dirigir a dublagem, né? Eu recebi o material pra assistir. E aí tem os últimos 3 episódios são muito frenéticos, né? E tem o último jogo, né? Porque tem vários jogos. O último jogo é muito tenso, aquele que eles estão no hotel lá e eles têm que descobrir um mistério, né? Sei. E aí eu assisti o episódio que no final do episódio aparece lá o anúncio de quais são as regras do jogo. E aí começa a fechar ali, eles ficam isolados no hotel e acaba o episódio. Você pensa, quero ver o próximo. Só que eu ainda não tinha recebido o material do resto. Eu fiquei tipo, eu preciso ver isso. Eu fiquei até arrepiado lembrando. Outra coisa que eu dirigi a dublagem também, que, pô, é meu xodó de direção de dublagem, é JoJo's Bizarre Adventure, que é... Fenômeno também, né? Pô, Por mais que eu nunca tenha assistido, cara, todo mundo que assiste vira fã. Assim, é absurdo. Sabe aquele episódio do Bob Esponja que o Lula Molusco fala que nunca comeu um hambúrguer de siri, que ele acha aquilo muito esquisito, e aí todo mundo acha Jojo esquisito porque... tem bizarro no nome, e é bizarro mesmo, né? Então você vê as imagens, você vê as coisas fora de contexto, você pensa, cara, isso daí é muito estranho, eu não vou gostar disso daí não. E aí o Lula Molusco vai lá e dá uma mordida assim, num pedacinho do hambúrguer de siri, ele fica encantado. Jojo é isso. Você começa assistindo pensando, cara, isso daí é muito esquisito. Aí quando você vê, você já maratonou tudo, porque a história engaja muito. Eu acho que o autor, ele é muito bom em criar vilões insuportáveis, então você quer assistir até o final pra ver aquele vilão apanhando. Você quer muito, não, eu quero ver esse cara sendo derrotado. Acho que esse é o ponto forte ali. Vilões insuportáveis que você quer ver apanhando. Entendi. Interessante. Bom, uma boa estratégia, né, de manter a galera engajada, porque se tem uma coisa que a gente gosta de ver é vilão se ferrando, né, cara? Não tem jeito. E são bem legais. As derrotas dos vilões de Jojo são bem legais. Eles são insuportáveis, mas é muito legal ver o final deles. Maneiro. Uma dúvida, como diretor. O Lucão, ele havia perguntado aqui, né, mas eu acho muito interessante trazer isso aqui para a mesa. Como é que funciona a seleção de cast? Faz parte do trabalho do diretor analisar quais são as vozes que fazem sentido? Como funciona a seleção? Varia de projeto para projeto. Na maioria dos casos, é uma atribuição de quem dirige a dublagem. Então, eu recebo um projeto ali, por exemplo, na Unidub. Eu recebo um projeto, eu escolho todas as vozes, o pessoal dá ok, e aí eles começam a marcar com os dubladores pra gente ir gravando.
Existem alguns projetos que o cliente quer teste, né? Teste de voz. Então a gente escolhe ali algumas opções para os personagens mais relevantes, né? Para os personagens principais, e o cliente aprova. Uma coisa mais recente é que às vezes a gente manda sample de voz da pessoa, então já tem o registro da pessoa gravado ali, aí o cara é aprovado, ele nem sabia que ele estava concorrendo, mas eu chego, ó, você ganhou um papel aí, ganhei, nem sabia. Não, é que a gente mandou alguma coisa sua para o cliente falou, essa voz que eu quero. Isso geralmente acontece com projetos mais relevantes e tal, porque o cliente quer ter esse controle também. E em alguns outros casos, mas isso é uma coisa mais rara, o cliente já fala, eu quero essa voz para esse personagem. Então, varia de caso para caso, mas geralmente a direção de dublagem escolhe todas as vozes ali. Entendi. Cara, é muito legal saber que hoje, né, com o avanço da tecnologia, existe a possibilidade de vocês terem um banco de voz, né? Sim. E aí alguém ser selecionado sem precisar ir. Uma dúvida que eu tenho sobre essa seleção, sobre o envio das vozes, necessariamente a pessoa, quando está concorrendo a um papel, vamos botar um papel aí relevante, que a gente sabe que não vai sair dali, mas vamos dizer que o Goku está concorrendo a uma nova voz. Uhum. E aí você vai enviar 3 vozes pro contratante, né? A pessoa, as pessoas que estão concorrendo precisam ir até o estúdio, gravar, sendo direcionada por você, por exemplo, ou não tem essa necessidade, visto que eu sei que hoje é uma realidade muitos dubladores terem o seu setup dentro de casa para fazer as dublagens. Como funciona isso? Também depende do projeto, porque envolve ali a confidencialidade, segurança digital. Então tem coisa que é assim, você vai poder gravar remotamente e pode fazer o teste remotamente. Mas a maioria das produções o teste até vai você gravar da sua casa. Agora, se você for aprovado, o cliente quer que seja presencial, porque ele não quer esse material sendo transmitido para casa de ninguém, ele quer que seja feito aqui. Entendi. Aproveitando, né, que provavelmente você é a pessoa perfeita para responder sobre isso, sobre confidelidade. Confidencialidade. É muita letra, a palavra é sempre maior do que você espera. Pô, qualquer palavra polissílaba acaba comigo. Bom, você havia comentado que lá no início as pessoas transitavam dentro dos estúdios, era algo mais aberto, e com o tempo isso foi mudando. Tem um caso também que foi falado aqui na mesa da Carol, que eu achei aquilo absurdo e assim, de curioso, que foi o Game of Thrones, onde ela disse que o episódio final, ela dublava vendo uma bolinha na boca do personagem. Então, assim, sim, o nível de confidencialidade, ele tá tão alto que eu acredito que obras como Marvel, algumas séries extremamente bombadas para poder segurar, tem ali todo um esquema específico para poder não vazar. Como que tá isso hoje? Você pode falar um pouquinho pra gente? A gente recebe muito material que a gente tem dificuldade para enxergar o que está na tela, né? Porque vem marca d'água, a imagem está em preto e branco, às vezes a produção não está finalizada, então os caras estão interagindo ali com um personagem que é de computação gráfica, ainda não tem o personagem, e por exemplo, animação, essas animações que misturam CGI e live action, às vezes o personagem ali em live action você tá vendo e o personagem em CGI a boca não tá mexendo ainda, então você faz junto com o áudio original e torce para bater. Aí quando chega o vídeo final, o pessoal ajusta e vê se rolou, se não rolou tem que gravar de novo. São 2 motivos para isso acontecer. Tem a questão da confidencialidade, então eles mandam um vídeo que é praticamente impossível de se assistir, de se curtir a experiência. Então, tem alguns projetos que a tela fica toda escura e aí só aparece um círculo mostrando o rosto ou até a boca do personagem só na hora que ele está falando. É um desafio, né? Porque os dubladores são todos atores. Então, os dubladores estudaram linguagens de interpretação. O cara lá, no original, teve meses para construir aquele personagem, e aí ele chegou ali, ele usa toda a linguagem corporal dele, tem o figurino, tem todo o ambiente, o cenário, para ele construir a forma como ele vai fazer aquela cena. O dublador chega na hora e tem que fazer como ele fez. É um trabalho que é possível, porque a gente não está construindo o personagem, já está pronto o personagem.
Só que a gente precisa ver o que a gente está fazendo. Às vezes não dá para ver, então a gente tem que redobrar a atenção. O pouco de referência que a gente tem que aproveitar ao máximo. Então tem essa dificuldade por conta da confidencialidade. Mas também tem a questão de vídeo que não está finalizado, que também dá um trabalho absurdo, que é porque é a forma como a indústria audiovisual funciona hoje em dia. Antigamente, o filme era lançado nos Estados Unidos, saía aqui no Brasil 2 meses depois, 1 mês depois. As séries de TV, então, tinha série... Eu fui recentemente no Centro Cultural aqui em São Paulo e tem uma gibiteca lá, eu adoro quadrinhos. Eu peguei um gibi de Star Trek, porque eu sou fã de Star Trek, e tinha um texto explicando assim, olha, nesse gibi vai aparecer personagem tal, e não vai aparecer personagem tal. Você não sabe disso ainda, porque a TV Manchete ainda não exibiu o episódio em que fulana morre, e ainda não exibiu o episódio em que fulana aparece pela primeira vez. Mas logo, logo deve passar. Eu pensei, cara, que loucura isso. Muito. Hoje em dia não tem isso. As coisas são lançadas no mundo inteiro simultaneamente. Então, para dublagem acontecer, a gente tem que praticamente trocar o pneu com o carro andando. Então a gente vai dublando coisas que não estão prontas. Então tá quase tudo pronto, aí chega o vídeo final, tem algumas diferenças e a gente vai lá e corrige aquilo no final para ficar pronto. Tem vezes que dá mais trabalho do que outras, né? Que a versão final mudou tudo. Por exemplo, Alice in Borderland, quando eu dirigi a primeira temporada, eu vi tudo no vídeo final. E foi uma das experiências mais tranquilas da minha vida. A segunda temporada veio tudo vídeo preliminar e deu muito trabalho porque era muito diferente. Então são esses dois casos. A gente pega vídeos muito diferentes do que a gente vai assistir como público, tanto por conta da confidencialidade como por conta da forma que a produção é feita, né? Do fluxo ali da produção, que não está finalizado. Tá esquisito porque não está pronto. Ainda vai ter muita coisa para ser acrescentada aí. Entendi. Cara, legal, muito, muito maneiro saber. Pedrão, vamos falar um pouco sobre esse teu cordão aí? Uhum. Cara, é muito interessante, tô usando muita palavra interessante. É importante, né, a galera entender o significado, porque recentemente, cara, eu não lembro pra quem eu falei, mas eu comentei sobre, você sabia o significado do cordão de girassóis, tem o de... Quebra-cabeça colorido lá também. E, cara, eu percebo que muita gente não sabe. Uhum. A galera às vezes acha que a pessoa tá... É porque gosta, né? Tá indo numa festa, num evento. Exato, né? Cara. Então... Direto eu tô com isso aqui na rua, em alguma loja, e vem alguém e pergunta alguma coisa achando que eu sou vendedor, porque eu tô com crachá, né? Entendi. Explica um pouco pra gente aí, cara, por gentileza. Foi engraçado você dar esses exemplos, né? Porque recentemente eu publiquei um vídeo no meu canal falando sobre isso, e eu começo o vídeo falando... Tem um monte de vídeo explicando isso aqui na internet, só que como ainda assim tem muita gente que não sabe, vou fazer mais um vídeo porque não faz mal. O cordão de girassol, ele representa deficiências invisíveis, né? Porque uma pessoa com deficiência geralmente tem algumas necessidades que a sociedade não oferece automaticamente. E aí tem questões como acessibilidade, fila preferencial. E se você vê uma pessoa com alguma deficiência que é visível, por exemplo, a pessoa é cadeirante, ou não é o caso de uma deficiência, mas é uma pessoa que tem acesso preferencial, uma mulher grávida ou um idoso, você pode notar que a pessoa está grávida, ou que está numa cadeira de rodas, ou que a pessoa é idosa. Mas uma deficiência invisível, não. Que é o caso, tem 2 exemplos que são legais de citar, que é o autismo e a surdez. Surdez, às vezes, a pessoa está até com um aparelhinho de audição, mas às vezes a pessoa não tem, ou é algum tão discreto que a pessoa nem percebe, acha que é um fone de ouvido. E aí o cordão de girassol representa uma deficiência invisível. Já o cordão de quebra-cabeça, ele representa especificamente autismo. E eu ando com esse cordão porque eu sou autista, né? Eu fui diagnosticado depois de adulto e aí surgiu esse... Se eu não me engano, eu até falo no meu vídeo, acho que surgiu em 2016 o cordão de girassol, mas é uma coisa mais recente aqui no Brasil. E aí eu uso o cordão de girassol quando eu saio na rua porque... Se em algum momento surgir alguma necessidade ou eu tiver alguma questão relacionada ao autismo, eu tenho aqui um cordão e um crachá que me identificam como uma pessoa no espectro autista.
Entendi. O fato de, para quem entende, você sentiu que depois que você foi diagnosticado, a galera mudou com você de alguma forma ou trata você de alguma forma diferente? Como que é isso? Como que foi isso no seu meio de trabalho e no seu meio social também? Então, quando eu era pequeno, eu já tinha muitas questões, né, principalmente de socialização. Eu tenho muitos amigos, né, desde que eu era pequeno, mas quando eu era criança eu tinha muito mais dificuldade para manter uma amizade do que as outras crianças da mesma idade. Eu tinha interesses restritos, né, então eu gostava muito, sei lá, de Jurassic Park, né, então eu assistia muitas vezes no mesmo dia o mesmo filme, né? Tinha fita cassete, eu assistia, eu já tinha decorado todas as falas da versão dublada. E então as pessoas me tratavam, e não estou dizendo tratavam mal, mas as pessoas sabiam que essa era a minha personalidade. E quando eu fui diagnosticado, eu pensei, agora tudo faz sentido. E eu tenho a sensação de que as outras pessoas que têm um convívio próximo, principalmente no trabalho, também pensaram, por isso que ele é assim, por isso que ele fala de tal coisa de tal jeito, por isso que ele tinha aquele comportamento. Então não mudou muito, mas eu acho que as pessoas entenderam melhor o meu jeito. Entendi. E fora do mercado de trabalho, ainda tem questões, né, tem problemas que eu não enfrento, mas que outros autistas enfrentam. Uma situação pela qual eu passei foi que, eu fui numa loja de roupa no shopping e peguei a fila preferencial. Eu tava com a minha namorada. E eu tava com o cordão, tava com o crachazinho. E aí duas senhoras chegaram e falaram, essa aqui não é a fila preferencial, por que vocês estão aqui? Aí eu falei, eu sou autista, tem aqui na placa, tá explicando. Eu expliquei numa boa. E essas duas senhoras ficaram muito irritadas com isso. E aí minha namorada xingou as duas. Evitem brigar com pessoas na rua, porque pode ser muito problemático. Existem pessoas que estão mais dispostas a levar uma briga ao extremo, mais dispostas do que você. Nem toda briga vale a pena. Algumas são inevitáveis, mas nenhuma delas vai valer a pena. Então, não briguem com pessoas, não xinguem idosos. Não é porque alguma coisa já aconteceu comigo e eu estou aqui para contar a história que pode acontecer com você e vai dar certo. Então, não briguem na rua, não briguem em lojas. Mas tem coisas que são revoltantes. Minha namorada xingou as duas e a gente só virou e ficou ali e a gente foi atendido normalmente. É claro que isso é um problema muito pequeno perto de questões que outras pessoas que têm a mesma condição que eu passam, né? Eu nunca, apesar de ter estudado teatro quando eu era pequeno, eu nunca fiz faculdade. Tem muitas pessoas que eu conheço que têm curso superior. Eu nunca fiz faculdade porque a forma como os vestibulares cobram conhecimento e avaliam o conhecimento nem sempre é adequada para todo mundo. E aí não vale só para o autismo, né? Vale para todo mundo. Inclusive, eu acho que é até um pouco injusto. Eu entendo que precisa existir uma seleção, eu entendo que o vestibular é uma prova interessante e boa, mas eu acho que ela não é perfeita. E eu acho que a nossa sociedade deveria entender que nem tudo funciona para todo mundo. Então, assim, eu me dava muito bem em provas que geralmente, na época que eu prestei vestibular, valiam só para universidades fora de São Paulo. Para a USP, na prova ali da FUVEST, eu me sentia muito intimidado, eu tinha todo aquele conhecimento, eu sempre fui um bom aluno, tinha nota alta em todas as matérias, e a forma como aquilo estava sendo cobrado de mim ali no vestibular não rolava. Eu não fui para as outras universidades, ainda bem, porque senão eu não dirigiria dublagem, né? Aquela história era para ser. Sim. Mas não é porque deu certo para mim que eu acho que outras pessoas precisam ter essa oportunidade negada. Mas enquanto outros jovens da mesma idade que eu se sentiam confortáveis para morar sozinhos, eu não tinha essa autonomia ainda. E isso antes do meu diagnóstico de autismo, mas tinha coisas que eu não saberia fazer sozinho. E minha família não tinha condição de se mudar e todo mundo se sustentar em outra cidade. Então, eu não pude fazer faculdade, que é uma coisa que acabou não impactando negativamente na minha vida, porque eu tenho uma profissão que me garante uma vida legal, uma vida confortável, é uma profissão que eu amo, mas
muitos autistas não conseguem entrar na faculdade e é muito louco porque as pessoas têm aquele estereótipo de que todo autista é inteligente e mesmo assim a oportunidade de entrar numa faculdade é mais distante, é menor do que para pessoas que não são autistas. A mesma coisa no mercado de trabalho. Muitas pessoas têm essas oportunidades negadas porque, não, é autista, essa pessoa vai ter dificuldade com sei lá o quê. Sim, como qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa vai ter alguma dificuldade, isso faz parte, né? Mas aquela pessoa também tem habilidades que podem ser úteis, né? E aí isso vale não só para o autismo, como para qualquer deficiência, qualquer condição, né? Todas essas pessoas não precisam ser tratadas como coitadinhos nem nada, são pessoas normais, que têm qualidades, têm defeitos, têm aptidão para algumas coisas, têm dificuldade para outras coisas, como qualquer outra pessoa. Só que as necessidades que essa pessoa tem são necessidades específicas que, ao longo da história, a humanidade se acostumou a não oferecer para todo mundo. Imagina um cadeirante. Uma situação muito simples. O cadeirante precisa de uma rampa de acesso. Se você constrói uma rampa de acesso, você não está atrapalhando a pessoa que não precisa daquela rampa de acesso. Fica bom para todo mundo. Verdade. Né? E a sociedade como um todo não para pensar. Eu acho que a gente não pensa o suficiente em deixar a situação legal para todo mundo. Vamos deixar mais legal para todo mundo. Eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam pensar mais. Então, essas são algumas das dificuldades que de vez em quando eu enfrento e que com certeza são muito mais pesadas para muitas outras pessoas que não tiveram as oportunidades que eu tive ou que tem uma aptidão que não é para dublagem, que foi um mercado que me recebeu tão bem, né? Tipo, às vezes a pessoa manda muito bem numa área e não consegue nem chegar a exercer essa profissão e aquele mercado tá perdendo a chance de ter um profissional incrível. E às vezes nem isso, tipo, olha só o que essa pessoa tem a oferecer pro mundo. Uma pessoa com deficiência não deve nada a ninguém, né? Mas ela tem o direito de viver uma vida legal, ter família, poder sair para se divertir, né? Fazer as coisas que gosta, ter hobbies e ter um futuro legal. Então, isso aí. O mundo pode ser mais gentil com as pessoas com deficiência. Eu concordo plenamente com você. E quando você começou falando que recentemente você fez um vídeo e o seu pensamento foi, cara, tem muito vídeo por aí, mas toma aqui mais um vídeo. Eu acho extremamente necessário, sendo bem sincero, sabe? Porque tudo que você colocou, todas as situações que você trouxe aqui nesse momento de que o mundo ainda precisa evoluir um pouco mais, principalmente as redes de ensino, as faculdades e tudo mais, precisa ter, se adaptar, né, e entender as necessidades, e isso não é apenas falando do autismo. De qualquer coisa, de qualquer pessoa. Necessidade. Até isso acontecer, cara, quem levanta essa bandeira, quem está lutando, infelizmente vai ter que falar e bater nessa tecla. A gente não pode parar. Toda semana, todo dia, até que isso mude, sabe? Então, assim, por mais que tenha diversos vídeos já na internet, se ainda não mudou, continua fazendo. Continua fazendo. Porque vai acontecer, em algum momento vai acontecer, sabe? O que me motivou a fazer esse vídeo, inclusive, foram pessoas que nunca tiveram nenhum problema comigo por conta disso, né? Quando eu vou trabalhar, quando eu vou nos estúdios de dublagem, às vezes eu não levo o meu crachá, o meu cordão, porque as pessoas me conhecem, não tem porquê as pessoas saberem isso. Mas quando eu vou andar pela cidade, vou passear, vou sair, eu vou com o meu crachá e o cordãozinho. E aí na festa de confraternização da minha empresa, no final do ano passado, a gente foi naquele restaurante do Bob Esponja. Sei. Que é muito legal, é muito gostoso e tal. E aí vou sair, vou com o meu cordãozinho, vou com o meu crachá. E alguns colegas de trabalho perguntaram, como é que é esse crachá? Esse crachá foi um crachá que você fez? Ou é um documento? E esse cordão é o quê? E eu pensei, até pessoas que me respeitam como eu sou e eu sei que respeitam outras pessoas parecidas comigo ou que têm qualquer outra questão, qualquer outra deficiência, até essas pessoas têm dificuldade em saber disso. Então, talvez a mensagem que um monte de gente está falando não tenha chegado em todos os cantos ainda. Então, tem pessoas que eu consigo atingir que ainda não sabem disso. Então, eu vou passar essa mensagem aqui. E aí, eu fiz esse vídeo. Inclusive, eu tô para postar no Instagram, mas eu ainda não postei, porque eu posto em cada lugar num momento diferente e é muito algoritmo para a gente aprender, para a gente saber como é que funciona. Cara, não, é muito louco. O Hype Talks, né, ele nasce com essa missão de
eu aprender e também, né, quem tá aqui aprender junto e toda a comunidade que assiste entender um pouco mais sobre as redes sociais também, sabe? Então, assim, existe um nicho, por mais que pareça que não, o nicho do Hype Talks é influenciador digital, criador de conteúdo digital. Não precisa ser grande, não precisa ter números estratosféricos, mas se é alguém que quer, que posta ali alguma coisinha ou outra e quer aprender, aqui é o lugar perfeito para isso, sabe? E o que você tá falando, cara, eu vejo que a internet é o melhor lugar para você espalhar a sua mensagem. Inclusive, a gente pode entrar nesse tema agora, que é o seguinte. A gente pode falar sobre as duas coisas, para a gente não ficar somente na questão do autismo. Eu gostaria de entender a sua visão sobre como você enxerga a internet hoje como esse meio de comunicação absurdo que a gente tem, é um canhão onde você pode usar para o lado positivo ou negativo, na questão da causa, enfim, das melhorias para as pessoas com necessidades especiais e também para a dublagem. Como você enxerga que a internet mudou, né? Porque você vem acompanhando e aí, em algum momento, a internet ela veio e pelo menos para mim, né? Eu comecei a conhecer o rosto dos dubladores depois que a internet proporcionou isso pra gente, que antes era só voz. Sim. Diz um pouco aí sobre como você enxerga nessas duas questões, na dublagem e também sobre como você usar isso a seu favor para poder levantar sua bandeira. Eu cresci com a internet, né? A gente tem a mesma idade, então você é da época da internet de escada, assim como eu. E aí as redes sociais foram sendo importantes, eu fiz muitos amigos, a maioria dos meus amigos foram feitos pelas redes sociais, e eu demorei muito tempo para pensar em começar a criar conteúdo, porque na minha cabeça o tipo de trabalho que eu faço, né, a minha arte como dublador e eventualmente, se eu tiver a oportunidade de fazer alguma coisa em cinema, TV ou qualquer outra mídia, eu pensava, é o suficiente para eu me comunicar com as pessoas, né? Eu já trabalho com comunicação, é arte, mas é comunicação. E só que eu percebi nos últimos anos que eu tenho um alcance legal na internet, não é o maior alcance do mundo, mas é um alcance considerável, e que tem muita coisa ruim na internet, tem muita mensagem que eu não acho que é legal, tem muita mensagem que transforma a internet num ambiente ruim, e por mais que até uns tempos atrás as pessoas separassem muito, não, uma coisa é o online, outra coisa é a vida real, eu não acho que é tão separado. Então se a internet vira um lugar ruim, o mundo se torna um lugar pior. Então eu pensei, eu vou começar a usar o alcance que eu tenho para falar sobre coisas que eu acho que são legais, que eu acho que são importantes, coisas que eu quero compartilhar com as pessoas. E isso envolve também a divulgação do meu trabalho, porque o meu trabalho ele não depende mais só disso, né? A gente tem muita questão de Star Talent, né? Que é quando as distribuidoras chamam uma pessoa famosa para fazer uma dublagem em um filme, às vezes é uma participação pequena, às vezes é uma participação grande. Pode ficar legal, pode não ficar legal, e aí o público decide, mas aquela pessoa não foi contratada pela questão da dublagem, ela foi contratada para vender o filme, para fazer aquele filme ter um alcance maior. Eles pensam, vou chamar fulano de tal para dublar o filme, e fulano de tal é relevante em tal área. Ah, mas o que isso tem a ver com o filme? Exatamente, é para as pessoas que acompanham aquela pessoa se interessarem também pelo filme. E eu não tenho questões contra isso. Inclusive, eu acho que cabe mais ao público falar, ficou legal, não ficou. Apesar de eu achar legal que os meus colegas de trabalho tenham oportunidades, porque a gente estudou para isso, né? A gente vive disso. Mas eu penso, a gente tem a ferramenta da internet. Por que que os dubladores, que têm um trabalho tão importante, né? Porque a dublagem conecta as nossas culturas, né? A gente consegue se conectar à cultura de outros países sem perder a nossa cultura. São atores, ou seja, são artistas brasileiros que estão trabalhando. A dublagem gera um monte de emprego, porque não é só o dublador que trabalha, né? Tem todo o pessoal que trabalha nos estúdios de dublagem, tem o pessoal que trabalha nos canais de TV e nas distribuidoras que cuidam especificamente de dublagem, legendagem e localização. Então, é uma engrenagem muito relevante na indústria do audiovisual. E as pessoas precisam conhecer isso, porque também é uma questão de acessibilidade. Por que que eu mesmo não posso divulgar o meu trabalho?
Então eu acho que a gente precisa ter a oportunidade, aliás, a gente tem a oportunidade com a internet, a gente tem uma ferramenta para fazer com que a dublagem tenha o reconhecimento que ela merece ter. Muita gente conhece a dublagem, muita gente admira e respeita a dublagem brasileira, mas da mesma forma, claro que em proporções diferentes, necessidades diferentes, da mesma forma que a história do cordão de girassol, muita gente conhece, mas mais gente pode conhecer. Vamos insistir nisso. E também porque eu tenho, assim, a rede social em que eu mais fico é o Twitter. Só que o Twitter não é exatamente o ambiente mais agradável do mundo. É uma rede social que é muito rápida. Então, as conversas lá, mesmo que a pessoa entenda muito do assunto, mesmo que a pessoa explique muito bem, as conversas acabam ficando rasas, né? Total. Tudo lá vira briga. E talvez algumas pessoas que pensam diferente de mim em vários assuntos e que me conhecem pelo Twitter, essas pessoas devem até ter uma impressão errada de mim, que eu sou uma pessoa que está sempre discutindo e debatendo coisas, mais pro lado da contenda, e eu não sou. Então eu acho que as pessoas podem ter impressão errada no Twitter e que os assuntos não são tão bem aprofundados. E como eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de audiovisual, eu falei, bom, eu tenho aqui muitos motivos para começar a fazer vídeos. Há muito tempo eu já faço podcast, né? Eu já tive... Deixa eu fazer as contas aqui. Acho que eu já tive 3 podcasts. Caramba. Né? Eu faço parte da equipe do Transalorcast, que é focado em Doctor Who, que é minha série de TV favorita. Maneiro. Eu fiz um podcast chamado Continuum com os Amigos, que é um podcast de audiodrama, né? Então são historinhas, mas faz alguns anos isso. Antes da pandemia, parece que é outro mundo, né? Sim. E também o Recepção, que eu fiz com a Flora Paulita, né, minha amiga. Ela era um podcast de entrevista que a gente fazia. E eu gosto de criar para a internet. E aí eu decidi fazer os meus vídeos falando das coisas que eu gosto. Às vezes é uma opinião sobre um assunto super sério. Às vezes sou só eu falando. Já fiz vídeo com um ranking dos filmes de Alien que eu e a minha namorada a gente pegou pra assistir. Vamos ver todos. E eu fiz um ranking ali, o que eu achei de cada um. Já falei sobre, sei lá, TV de tubo e pixel art, que são as trivialidades que eu gosto de falar. Já falei sobre autismo, porque é uma questão importante e relevante para mim. E já falei sobre dublagem também, né? Porque a minha vida gira em torno disso. E eu acho que a internet tem muita coisa ruim. E a melhor forma da gente resolver isso, já que a internet faz parte da vida de todo mundo e não tem para onde correr, é a gente fazer coisas que a gente considera legais na internet. Né? Na internet a gente tem acesso a informações que não são corretas, a gente tem acesso a pessoas que só estão a fim de brigar, a gente tem acesso a pessoas que querem aprender e ensinar as coisas erradas. Então a gente pode usar a internet para conversar numa boa, para ter informações legais e relevantes e para se divertir, fazer amizade e fazer coisas positivas. É uma ferramenta muito boa que, como você disse, pode ser usada para coisas positivas e negativas, e o melhor jeito da gente estimular as pessoas a usarem para coisas positivas é a gente fazer a nossa parte, né? É indo na contramão, né? Porque a grande maioria tá aí mais disposto a brigar, a arrumar intriga, a falar sobre coisas polêmicas, porque sabe que chama atenção. Sim. Mas, cara, gostei muito de entender esse seu lado aí. Eu acho que de fato, você pode continuar aproveitando o alcance que você tem, porque, sendo bem sincero, o Hype Talks eu tô gravando desde dezembro, mas ele começou, de fato, vai completar um mês agora, na semana que vem. E assim, cara, os dubladores que vêm aqui, porque vem todos os tipos de influenciador digital, tá? Mas os dubladores, eles sempre pegam muito alcance, sabe? Porque você exemplificou muito bem. O povo brasileiro, ele respeita muito o dublador, ele gosta muito, porque eu não tinha parado para pensar com essa ótica de que, de fato, a dublagem é a maior ferramenta
é a maior ferramenta que nós temos hoje para nos conectarmos com diferentes culturas. Então a gente consegue se conectar com uma cultura lá da França, dos Estados Unidos o tempo inteiro, porque é o que mais tem dublado, né? Mas asiática, Coreia, cara, Coreia até então, pô, nos últimos 2, 3 anos, Dorama, assim, ganhou uma proporção absurda. Sim. Absurda e tudo, eu diria que é tudo graças à dublagem, cara, porque a Netflix, ela investiu forte nas dublagens dos doramas e tudo mais, e assim, muito, muito foda. Uma observação que eu gostaria de fazer, tá? Sendo bem sincero, se você não tivesse com um cordão e eu não tivesse essa informação prévia, eu não perceberia de fato que você tem está dentro desse espectro, sabe? Então, por isso que é importante, de fato, você tá com esse cordão, porque a gente... Eu não tenho nenhum caso na família que eu conheço alguém que tenha autismo, então, assim, eu não conheço muito sobre o autismo. Eu sou totalmente leigo, então eu não sei absolutamente sobre nada. E querendo ou não, quando você tá com um cordão desse, em nenhum momento aqui eu acho que você fez algo diferente, acho que o que eu tô falando é real, cara. Eu acho que assim, não dá pra, pelo menos eu não consegui perceber em nenhum momento alguma questão que possa vir através do autismo. Então, e se viesse, o fato de você estar com cordão, a gente entenderia o porquê que você agiu daquela forma naquele momento e tudo mais. Eu continuaria postando, de verdade, o máximo que você puder aí, construir algumas pautas interessantes para falar sobre o autismo na internet, porque é muito interessante. É interessante e importante. Vou te fazer um pedido agora. Tá? Tinha comentado isso lá atrás e agora acho que chegou o momento. Chegou a hora. Você conseguiria dar uma palhinha pra gente aí de alguns personagens que você faz? Principalmente eu fiquei muito curioso com Kobe. Como que você readaptou a primeira voz dele quando ele era mais novo e agora a voz dele como é um pouco mais velhinho? Por favor. Vamos lá, pra não estourar o ouvido de ninguém, eu já vou avisar que esses personagens projetam mais a voz do que eu projeto naturalmente, né? Quando eu tô falando, quando eu sou o Pedro, quando eu não sou o Kobe ou qualquer outro personagem. Mas assim, eu lembro muito do Kobe quando ele conheceu o Luffy, ali no começo de One Piece. E aí ele é um menino chorão, então ele fala mais ou menos assim: ai, senhor Luffy, por favor, não bate em mim, não. Eu quero entrar pra marinha. Eu quero prender tudo que é bandido, senhor Luffy. E aí ele cresce. E aí ele fala: senhor Luffy, é muito bom te encontrar de novo. Olha só como eu estou. Fico muito feliz de ver que o senhor agora é um pirata que atingiu seus objetivos. Só que nós estamos em lados opostos. E eu sou da marinha agora. E muito, muito maneiro. E é um pouco parecido com o Yuta, né, de Jujutsu Kaisen, que faz bastante sucesso, né, que é o verdadeiro protagonista daquele anime. O pessoal gosta do Itadori, mas o Yuta é o verdadeiro protagonista. E na última aparição dele, ele falou a frase clássica, né, eu vou matar Yuji Itadori com as minhas próprias mãos. E são aí uns personagens, quase 3 personagens, né? Sim. O Kobe criança, o Kobe adulto e o Yuta aí são personagens que eu tenho bastante carinho e que o pessoal conhece bastante, que são coisas que fazem bastante sucesso aí. Maravilha. Não vou fazer isso com você, tá? De pedir pra você fazer a voz de criança, mas você pode fazer... Igual você falou que já te pediram. Você pode falar como Pablo, com a voz que você tiver aí agora, e pedir pra minha filha escovar o dente, por favor? Qual é o nome da sua filha? Aurora. Aurora. Que fofo. Adorei esse nome. Aurora é um nome muito bonito. Obrigado. Oi, Aurora. Eu sou o Pablo e eu tô falando com o seu pai e ele pediu pra você escovar o dente. Ai, meu Deus do céu. Será que eu esqueci de escovar o dente? Ai, eu fico desesperado de vez em quando. Eu acho que eu esqueci. Eu preciso escovar o dente porque senão eu vou ficar com mau hálito e isso não é legal. Eu preciso manter a minha boca escovada. E eu preciso que você ajude aqui. Eu preciso que você fique Pablo, tá bom? Eu tô desesperado aqui. Eu preciso escovar o dente. Será que eu escovei o dente? Pablo. Que foi? Tá tranquilo, Pablo. Você escovou o dente. Então tá tudo certo. Muito bom, cara. Muito, muito bom mesmo. Tem alguma pergunta pra ele, ô Lucão? Não. A dúvida mesmo que eu tinha mais referente à profissão dele já foi esclarecida antes e durante também o episódio. Tá bem demais. Perfeito. Pedro,
Muito, mas muito obrigado mesmo pela sua Valeu. presença aqui. Assim, curti muito. Estava 100% imerso aqui na sua Valeu. história. Cara, muito, muito foda mesmo. Muito obrigado. Deixa suas redes sociais aí, por gentileza. As minhas redes sociais, olha só o tipo de coisa que eu invento, né? A minha arroba é esquisita. E as pessoas falam, por que é essa arroba? De vez em quando eu conto a história, né? Arroba Fringon. F-R-I-N-G-O-N. Se você me procurar no Twitter, vai ser @Fringon. Se você me procurar no Instagram, vai ser @Fringon. Se você me procurar no TikTok, vai ser @_Fringon, porque alguém já tinha pegado isso lá, não sei porquê, foi um negócio... Não era, eu uso porque ninguém usava. E no YouTube é Fringon TV, tudo junto. Perfeito. E da onde vem o Fringo? Adoro contar essa história. As pessoas, hoje em dia nem tanto, porque com a internet, como a gente falou, as pessoas têm mais contato com os dubladores. Mas antigamente as pessoas não sabiam muito bem como é que funcionava a dublagem. Alguns amigos e colegas meus, né, de dublagem, eles até ficam meio ofendidos e tal, mas eu não fico ofendido porque eu acho que ninguém tem obrigação de saber nada, né? Eu não entendo tudo de toda a profissão, porque que eu vou... E aí as pessoas, elas associavam dublagem à imitação. E por mais que tenha um pouco de ver o que tá na tela e você reproduzir aquilo, então tem um pouquinho de imitação, o trabalho não se resume a isso. E por mais que alguns dubladores sejam ótimos imitadores, o Glauco, por exemplo, ele é ótimo imitando muita gente, nós não somos imitadores. E quando você fala de imitação, você pensa em figuras muito importantes do imaginário popular. Então imita o Silvio Santos. Quando eu era pequeno, eu comecei a dublar. E o pessoal, seu filho é dublador, imita aí o Scooby-Doo. Eu não sei imitar o Scooby-Doo. Nada a ver, né? E aí uma vizinha minha, isso quando eu tava no ensino médio, uma vizinha minha descobriu que eu trabalhava com dublagem, que eu e meu pai trabalhávamos com dublagem. E um dia eu tava descendo a minha rua, ela tava com uma amiga dela. Ela, muito empolgada, me puxou pelo braço e falou com a amiga dela, olha, ele imita os Fringon. Não sei o que são os Fringon. Eu imagino que sejam os Flintstones, que é muito engraçado que antigamente, nessa época mesmo, quando você falava de dublagem, a pessoa falava, eu sei imitar o Fred Flintstone. E a pessoa falava, ei, Fred, que daí tá imitando o Barney, que não é nem o Fred. E eu achei muito engraçado essa situação. E aí, na mesma semana, eu fui me cadastrar num joguinho online que era o Maple Story. Não sei se o pessoal ainda conhece Maple Story. Esse eu não conheço. É um MMORPG, só que ele é plataforma. Bem legal. Quer dizer, eu gostava quando eu tava na escola, né? E eu fui criar o personagem. Os nomes que eu usava na internet na época, nenhum deles estava disponível porque nenhum deles era criativo. E eu falei, duvido que tenha um Fringon aí. Não tinha. Eu falei, vai ter que ser isso. E tá aí até hoje. Cara, que história. Muito, muito bom. Rapaziada, siga o Hype Talks, @HypeTalksBR em todas as plataformas. Você tá com o seu microfone aí, ô Lucão? Sim, tô com o meu mic Então, aqui. pô, deixa tuas redes sociais aí, então, pô. Bom, minhas redes sociais é bem simples. É o numeral 1, complementa aí câmera de quebrada. Então, 1 câmera de quebrada é o meu Instagram. Só tô no Instagram, Lorde. Perfeito. É isso então, rapaziada. Deixa seu comentário aí quem vocês gostariam de ver aqui no Hype Talks. E até a próxima.